A gente vai falar, né, hoje de tuplas e dicionários, e a gente vai começar com tupla, tá? Então, qual é a motivação para a gente usar essas estruturas? Então, primeiro, a gente tem listas, né, de dados, e as listas, elas são mutáveis, então a gente pode modificar, né, seu valor, e a gente pode fazer as manipulações em relação a elas. As tuplas, diferentemente das listas, elas são imutáveis, então a gente não tem a possibilidade da mutação, de mudar, né, um tipo de dado imutável. Então a gente não pode modificar os elementos, mas ela trabalha de forma semelhante à lista, que é com indexação, com posicionamento, com a posição. Então, as tuplas, a grande motivação de utilizá-las é para empacotamento dos resultados ou de dados que vocês desejem. Então, a gente pode organizar dois dados, né, numa mesma estrutura, dois valores numa mesma estrutura. Então, a gente é possível fazer isso. E a gente pode também desempacotar, que seria o processo contrário, né? Tirar os elementos dentro da tupla, para manipular os elementos também, fora dela, se a gente tiver interesse. Certo? E a tupla, acho que a gente até comentou na semana passada, na aula passada, que a gente acaba se confundindo um pouco na definição da lista, tupla e dicionário, porque se assemelham, o que muda é a simbologia. Então, na tupla, a gente tem os parênteses. Então, essa tupla V, por exemplo, 2, 3 e 7 são os valores da tupla. Se fosse uma lista, seria colchetes, se fosse dicionário, seria chaves. Mas a gente tem essa semelhança da definição. Então, a gente tem essa tupla e printando o valor da tupla, tá? 2, 3 e 7. E aí a gente vai fazer alguns exemplos agora com tupla, né? Um exemplo de moeda, para a gente entender, né? Fazer uma atividade com a tupla. Então, a gente tem 3 tuplas aí. Dinheiro, que é na moeda em real, o valor. Money, que é uma tupla da moeda do valor, né? Dólar americano, e o outro é o dólar canadense, que é o dinheiro 2. Então, a gente tem 3 definições aí de um valor e seu respectivo símbolo da moeda. Então, o que é que a gente vai, como é que a gente vai pensar, né? Se a gente precisa manipular essa tupla, e para a manipulação dessa tupla, a gente, como eu falei anteriormente, ela é indexada também. Então, a gente pode buscar a informação diretamente numa tupla, numa determinada posição, se a gente desejar. Então, se eu digo V2, aí você observa que se assemelha à lista, né? Print V2. Entretanto, a gente está falando da posição, da terceira posição daquela tupla V, que a gente tinha, deixa eu mostrar aqui, só para lembrar, né? V tinha 2, 3 e 7. Então, se eu falo V2, é o valor 7 dessa tupla. A mesma coisa, se eu coloco money 0, é a primeira posição daquela tupla, que é a moeda, né, do dólar. E assim por diante. Então, a gente tem a mesma manipulação semelhante à da lista. Então, a gente, usando o mesmo exemplo que a gente tinha da quantia das moedas, a gente quer converter qualquer quantia para diferentes moedas, considerando aquela tupla. Então, deixa eu colocar logo o programa principal para a gente compreender a partir dele, né? Então, a gente tem aquelas tuplas, A e B. Então, eu tenho o real, com o valor 79,99, aí eu quero saber qual é o correspondente desse em dólar americano. E eu tenho a tupla do dólar canadense, e eu tenho 30, né? 30, o valor da moeda 30, que eu estou querendo encaminhar. E a gente tem aqui agrupados, duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, eu tenho a impressão e a chamada da função. Mas a gente já viu na aula de função que o que vai acontecer primeiro é o que está mais interno, né? Então, se a função está dentro do print, o print também é caracterizada como uma função, mas eu tenho uma dentro da outra, né? Então, ele vai chamar a conversão primeiro, executa, interrompe o programa principal naquele ponto, chama o programa, pega o valor resultante, devolve para o programa principal, que vai printar, então, o valor recebido. Então, esse converte para dólar está enviando para a função converte uma tupla. Então, essa quantia está recebendo a tupla. Então, quando eu digo se quantia 0 igual a real, ele pegou a primeira posição do A aqui, do A que foi enviado. Então,
se a primeira posição da tupla for real, a taxa de conversão é 5,37. Se não, se o primeiro valor da tupla for o dólar canadense, a taxa de conversão é 0,78. Se por acaso fosse, a gente não colocou aqui, né, a terceira tupla, mas se houvesse a terceira tupla, que é aquela tupla que a gente viu no slide anterior, vou voltar aqui, que é a tupla, esse money aqui, né, que é a terceira, que a gente não colocou aqui. Então, se eu enviasse aquela terceira tupla, que é do próprio dólar americano, a taxa seria 1. Então, como é que ele vai fazer a conversão? Ele pega o segundo elemento da tupla, como o primeiro elemento da tupla é a moeda e o segundo elemento da tupla é o valor, ele está pegando o valor e dividindo pela taxa. E a gente está devolvendo aqui também uma tupla. Então, ele devolve, ele está empacotando, né? Ele está empacotando a moeda em string e ele está empacotando o valor convertido e dá um retorno do dinheiro. Quando a gente recebe no programa principal, então a gente está recebendo um conjunto empacotado numa tupla e ele vai printar essa tupla, certo? E aqui a gente está mandando o outro, que foi o B, né? A gente mandou o A primeiro, ele executa com o A gente manda com o B, ele executa com o B. Ok? E aí, para a gente mostrar... Aqui é a mesma coisa, né? A função é a mesma, só para a gente mostrar o valor desempacotando. Na solução anterior, a gente já chamava a função dentro do print. Então, a gente só vai printar a tupla, certo? Se a gente desejasse desempacotar, a gente faria uma atribuição do resultado para uma variável, que é como está aqui nesse outro exemplo. Então, nesse outro exemplo, eu tenho que receber no formato de uma tupla. Então, moeda, valor. Aí, voltando até o que Luiz Fernando falou, no exemplo que ele mostrou de lista, ele falou, olha, eu estou devolvendo 2 listas na função, então eu tenho que receber 2 listas. Então, aqui eu estou devolvendo uma tupla, eu tenho que receber na tupla. Então, a gente está recebendo aqui moeda como primeiro elemento da tupla e valor como segundo elemento da tupla. E eu posso, já que a gente desempacotou, né, eu posso imprimir aqui moeda e posso imprimir valor. Como a gente também, se tivesse o nome da tupla, né, se eu colocasse aqui A, B, C ou tupla, eu poderia botar tupla na posição 0 ou tupla na posição 1. Então, são 2 opções que a gente pode fazer. Ok? Então, a gente viu o processo de criar a tupla, a gente viu o processo de encaminhar a tupla, e recebê-la empacotada, e também de desempacotar, que é manipular os valores isoladamente. A tupla ela é muito usada nesse sentido, né, de um conjunto imutável de valores que a gente pode ou enviar ou receber de uma função. O dicionário, ele já tem um nome meio sugestivo, né? Quando a gente fala dicionário, se a gente faz uma analogia para o que a gente convive, a gente pensa muito no dicionário em relação ao conjunto de palavras que a gente tem. Então, se a gente for num dicionário físico, a gente tem um dicionário, a gente vai lá pelas letras, né? A, B, C, D. Então, eu tenho um índice e eu vou diretamente no lugar que eu quero. Então, eu vou nas letras, nas palavras da letra A, por exemplo, nas palavras de letra B, letra C. Então, eu já tenho uma posição, eu não preciso olhar linearmente, né? Não preciso varrer o dicionário todo para chegar onde eu quero. Eu posso, porque ele é indexado no sentido, ele já é classificado, né? Então, eu vou diretamente naquele ponto que a gente quer. Então, o dicionário é mais ou menos isso, é uma coleção de dados que tem uma estrutura, que a gente chama de uma estrutura indexada, mas assim, você não precisa, diferentemente da lista, tá? Você não precisa trabalhar com posicionamento indexado 0, 1, mas você trabalha diretamente com o índice desejado. Então, quando a gente vai a um dicionário físico e a gente diz, eu quero buscar a palavra casa, né? Eu vou direto na palavra casa, tá? E na lista, a gente tem, quando a gente trabalha com lista, agora fazendo um comparativo, a gente percorre a lista pela posição, né? 0, 1. Claro que a gente tem a possibilidade de usar o for elemento em lista,
Mas essa é uma particularidade muito do Python, que talvez em outras linguagens a gente não encontre. Então, a gente tem aqui esse exemplo de que, se eu desejasse trabalhar com lista, né, para conhecer os valores, né, eu tenho uma bolsa de valores, e aí eu tenho o código, tá, correspondente e o valor correspondente do fechamento. Aí está destacado aqui nessa imagem, o FEC é o valor de fechamento da bolsa, tá? No lado esquerdo, você tem o código, e o que eu mostrei aqui em verde é exatamente o fechamento dessa bolsa chamada PTR, Petri 4, né? Que ele fechou em 18,43 o valor. Se eu desejasse implementar isso com lista, eu poderia? Sim. Né? A gente está dizendo que essa poderia ser uma solução mais ingênua, mas eu poderia ter duas listas, uma para guardar o código e uma para guardar os valores do fechamento. Como é que eu ia conseguir a relação do código com o valor? Pela posição, né? O código 1 está na posição 0, o valor do fechamento desse mesmo código estaria na posição 0. Então, eu teria que fazer esse casamento entre duas listas a partir da posição, né? Eu descubro qual é a posição da bolsa que eu desejo, e eu vou, pronto, encontrei que a posição para a bolsa que eu desejo é a posição 8 do Petri 4 aqui, eu vou encontrar 18,43. Então, essa é uma possível solução. Mas aí eu tenho que percorrer ou a lista inteira, fazendo uma igualdade de valores, ou no Python, como ele permite, verificar se existe, né, aquela ocorrência na lista e encontrando a posição. A gente pode fazer isso. Tá? Então, tem aqui o exemplo, que é eu percorro a lista de código, tá? E aí faço, como eu falei, eu vou buscando, né? Eu vou posição por posição buscando. Então, eu vou na posição 0, verifico se é igual, não é. Eu vou na posição 1, verifico se é igual, não é. E vou até encontrar a posição 8. Quando eu encontrei aqui, eu interrompo esse for, esse laço. Quando eu interrompi, eu tenho a posição que eu quero, que é a posição 8, e pego o valor correspondente. Então, o valor é igual ao fechamento dessa mesma posição. E aí, printo. Essa é uma possível solução. Como eu falei, a gente poderia, inclusive, encurtá-la, né? Se a gente usasse, no lugar do for in range, a gente poderia colocar for elemento e a gente busca qual é o valor que a gente quer também, tá? Só que, se a gente faz uma solução como essa, a gente tem um custo relacionado, que é o custo do percurso. Então, eu vou percorrer até encontrar, esse é um custo. O dicionário, ele vai direto no valor desejado, né? Como eu fiz a analogia com o dicionário na busca direta da palavra. Então, a gente tem a possibilidade, então, de substituir essa solução de lista pela solução de dicionário. Então, o dicionário, ele é associativo, ele tem um par, que é o par chave-valor. A chave não vai ser agora 0, 1, quer dizer, a gente não tem o índice indexado 0, 1. A gente tem uma chave que vai ser um valor desejado de busca. Então, já poderia ser diretamente aquele valor da bolsa de valores, né? O nome da bolsa que a gente quer. Então, a chave já é um valor desejado de busca, por exemplo, e não um índice numérico. Isso facilita. Uma característica é que essas chaves não podem se repetir. Então, se eu tenho uma chave, que pode ser o CPF, por exemplo, de uma pessoa, o CPF não pode se repetir. Né? A matrícula de um aluno não pode se repetir. Esse nome da bolsa de valores não pode se repetir na chave. As chaves, elas devem ser do tipos imutáveis, inteiro, floats, strings e tuplas. Já os valores, eles podem ser de qualquer tipo, tanto os mesmos que a gente falou aqui, quanto listas e dicionários também. Então, eu posso ter um dicionário dentro de um dicionário, eu posso ter uma lista dentro do dicionário e assim por diante. A gente consegue criar umas estruturas mais complexas, né, usando essa estrutura. O dicionário, ele é caracterizado, como a gente falou, pela chave. É um conjunto de pares. Então, eu tenho chave e valor 1, chave e valor 2, e assim por diante. Quando a gente tem abre e fecha, é uma chave vazia, ou um dicionário vazio, eu não tenho ainda elementos. Nesses outros exemplos, ações, eu tenho a chave, é o nome da ação, né, da bolsa, e aqui o valor.
Então, qual é a bolsa e qual é o valor, e assim por diante. Então, o acesso vai ser pela chave, que são as respectivas strings aqui, tá? Aí a gente tem outro exemplo aqui, imaginar estoque, né? Então, eu tenho elementos, tijolo, cimento, que seriam os produtos, e aqui o valor do estoque. Nascidos aqui são o primeiro elemento é o ano do nascimento, o segundo elemento é a quantidade de pessoas nascidas naquele ano. Então, a gente vai trabalhar com esses exemplos, e eu vou mostrar alguns deles lá no Replit, tá? Então, a gente tem aquele mesmo exemplo, só que agora, em vez de ter duas listas, olhem aqui no lado direito. Antes a gente tinha duas listas, agora a gente tem apenas um dicionário, representando o valor da ação, só que na lateral esquerda, que é a chave. Então, quando a gente desejar acesso ao dicionário, a gente vai direto a essa chave. Então, a gente está armazenando floats, que serão nessa composição de chave e valor, esse float é o valor, e a ação é a string, que vai ser a nossa chave de acesso, tá? E aí tem outra informação interessante, que em Python tem uma característica também das chaves, elas podem ser de tipos diferentes, se isso fizer sentido. Então, eu posso ter uma chave inteira, uma chave string. Às vezes, a gente fala assim, se fizer sentido, porque, no geral, a gente vê muita solução com chaves do mesmo tipo, mas é possível que, se tiver algum sentido, as chaves sejam de tipos também diferentes. E não há ordem nessas chaves. Por quê? Porque o dicionário você tem um acesso direto. É como se a gente tivesse um ponteiro. Aí eu quero achar o elemento tal. Como eu vou pela busca da chave, quando eu coloco o nome da chave, ele já traz o elemento. Então, não há necessariamente, embora a gente vá falar depois de ordenação, inclusive de dicionário, não há necessariamente essa necessidade, né, de ordená-los. Então, a gente tem aqui o exemplo, né? Eu tenho ações vazios. Quando eu faço isso, ações, e coloco o nome da string igual 18.43, eu estou criando o primeiro elemento, por exemplo, do meu dicionário. Então, o meu dicionário vai ter como primeiro elemento o par Petri 4 e 1843. E se eu printar, ele vai printar dessa forma, que é o dicionário. Então, eu tenho um dicionário com apenas um elemento no dicionário. Se a gente estiver trabalhando agora com outro dicionário de nascimento, eu tenho, por enquanto, né, esse dicionário aqui, 1999, 2000, 2001 e 2, tá? Se eu coloco nascidos 2001 input, necessariamente, né, ele vai substituir o 640 aqui. Por quê? Porque eu estou dizendo, olha, para essa entrada de 2001, faça a leitura de uma nova entrada. Eu tinha 640, aí ele vai substituir o 640 pelo 500. Então, eu vou ficar com o meu dicionário dessa forma agora. Então, aqui a gente mostrou um exemplo de inclusão, né? Aqui a gente mostra um exemplo de alteração de valor. E agora uma questão importante é como acessar uma chave e ter o cuidado se ela não existir. Então, se a gente tiver aqui, de novo, aquele exemplo anterior, né? A gente alterou de 640 para 500. Eu não tenho o ano 2005. Então, se eu faço isso, print nascidos de 2005, vai dar um erro. Então, vai dar esse erro aqui, tá? Porque ele vai... Que erro, né? Erro de chave. Ele vai tentar buscar a chave 2005, não vai encontrar e vai dar um erro. E aí a gente entra naquela questão do try except, né? De tentar verificar qual é o erro para tratar. Para evitar esse erro, uma possível solução aqui a gente está falando da inclusão, né? Se eu fizer nascidos 2005, 300, eu estou incluindo. Então, isso não dá erro. Dá erro se eu quisesse acessar um elemento que não existe. Então, aqui a gente incluiu, né, o 2005 como último elemento. Mas, para a gente buscar o elemento, eu vou mostrar daqui a pouco, a gente tem a possibilidade do uso do get, daqui a pouco eu vou mostrar. Antes disso, eu vou falar da remoção, tá? Para a gente solucionar aquele erro. Se eu quero remover, a gente já falou do pop na lista, né? Então, a gente também pode remover de um dicionário o par, entendendo que a gente não remove a chave ou o valor, a gente remove o par.
Então, se eu faço nascidos.pop 2000, eu estou removendo essa chave e o X, ele está guardando o valor da remoção. Então, ele vai guardar, o print nascidos vai mostrar agora sem esse elemento 2000 e o X vai printar o valor que estava associado ao 2000, que é o 693. Então, a gente pode excluir, né? E ele se reorganiza a partir da exclusão que você fez. E se você não botar no POP o parâmetro, ele dá erro, diferente da lista também, que a gente viu que ele entende como último, né? Aqui ele dá um erro, caso você não coloque. E aí, aquele exemplo que a gente falou do nascidos, que se eu fizesse nascidos 2001, poderia dar erro, ou 2005, ou 2010, se o ano não existisse. Então, uma tentativa, uma solução, tentativa não, a solução melhor é a gente usar o get. Então, nascidos.get 2001. Tá? Então, a vantagem é exatamente que se ele não encontra, no caso do nascidos 2001, se não encontra, dá erro. Se a gente usa o get, se ele não encontra, ele retorna none, nenhum. Então, ele vai não dar erro, mas ele printa nenhum elemento, né? Nenhum objeto encontrado. Certo? Outra coisa possível é a gente colocar expressões aritméticas na chave, entendendo que se eu uso x mais 2, eu preciso, né? É claro que eu só posso usar x mais 2 se for um elemento ou numérico, ou inteiro, alguma coisa, ou a manipulação que eu possa fazer com isso. Então, como eu estou falando de 2001, se eu somo mais 2, eu estou buscando agora o ano de 2003, né? E assim por diante. Essa observação eu tinha feito em lista e a mesma observação. O uso do input, como eu já mostrei há pouco, ele elimina o valor, né? Se nascidos for um dicionário, e você der input ou int input, ele vai substituir seu dicionário todo pelo inteiro. Uma vez que o Python ele é dinâmico, né? Tipagem dinâmica, ele faz essa substituição, certo? Então, esse cuidado que a gente precisa ter. Só um minutinho agora. Então, a gente vai trabalhar um exemplo, e daqui a pouco eu vou no Replit para a gente mostrar esse exemplo. Então, faça um programa que entreviste um grupo de pessoas e pergunte o ano que nasceu. Então, a gente vai usar essa ideia do dicionário de anos. O programa deve acumular os nascidos em cada ano e ele deve ficar em loop até que não seja digitado um ano. Nesse caso, o enter vai ser o ponto de parada. Então, ao final, o programa tem que mostrar a quantidade de nascidos em cada ano. Então, essa é a primeira tentativa. Deixa eu colocar lá no Replit, tá? Espera aí. Então, aqui, ó, naquele slide, a primeira tentativa de como a gente falou, né? Então, aqui eu tenho o dicionário vazio. E eu tenho um while true, que então ele vai ficar em loop até encontrar um break ou uma condição de saída. Se aqui a gente está lendo o ano, né? Qual ano que nasceu? Observe que esse input, né, é uma string, então ele vai receber uma string, e esse strip ele está tirando os brancos, esquerdos e direitos da string. Ele está limpando a string, né, nas laterais. Se o ano for igual nesse caso aqui está representando o enter, né, sem valor nenhum, né, quando eu estou dando enter, ele para, porque o enter foi aquela condição que a gente estipulou de parada. Então, se a gente encontrar o enter, ele para. Se não encontrar o enter, ele vai dizer, olha, nascidos ano mais igual a 1. Então, ele vai pegar o valor anterior e somar 1. Mas isso que é exatamente esse ponto da linha 6 é o ponto do nosso problema, de onde acontece o erro. Deixa eu executar aqui. Tá 21, tá. Então, eu vou estipular um ano, né? 2001. Ele já dá um erro de cara. Por que ele dá um erro de cara? Porque a gente está vazio, eu estou com o dicionário vazio, eu não tenho ano nenhum. Ele está tentando pegar o ano aqui, anos nascidos, mas ele dá erro porque não tem como ele buscar. Ele dá o erro de que foi aquilo que a gente falou, né, do que erro. Ele dá o erro porque ele está tentando buscar no dicionário e ele está vazio esse ano. Então, a alternativa para evitar esse erro é exatamente a gente... Tem algumas alternativas possíveis, né? Então, a primeira
a gente usar, na verdade, isso aqui dá um erro também, a gente teria que usar esse if not is instance também dentro de um try except que eu não coloquei. Então, ele vai dar erro de novo aqui, porque ele está verificando se, isso aqui é uma checagem de tipo, né? Então, ele está verificando se o ano, não, né? Ele está tentando buscar dentro do dicionário o valor correspondente ao ano e verificando se isso é inteiro. Mas, de novo, ele vai dar o mesmo erro, tá? Deixa eu mudar aqui para o slide 22, para a gente executar. De novo, ele vai dar o mesmo erro, tá? Por que, de novo, ele vai dar o mesmo erro? Porque isso não vai resolver o nosso problema anterior, que ele está de novo tentando buscar dentro do dicionário o ano 2001, não encontra. Uma possibilidade, observe que aqui a tentativa era, se não encontrasse, igualar a zero. Mas o ex-instance não resolveu isso, porque ele tenta buscar no dicionário. Então, essa tentativa de busca no dicionário gera um problema, porque ele não encontra. Então, uma solução é usando o try e o except que a gente viu. Então, o que fica dentro do try? Dentro do try fica o que ele está tentando fazer, se ele achar um ano. Se ele encontrar o ano correspondente, já dentro do dicionário, ele vai somar mais um. Ah, é mais uma pessoa que nasceu. Se der erro, imagine que a gente tente... Deixa eu mudar aqui de novo, tá, gente? Para o slide 23. Voltar aqui. Então, eu estou tentando, né, preencher meu dicionário. Na primeira vez do preenchimento do dicionário, ele vai cair no except, ele vai entrar no try, ele vai dizer assim, olha, pegue o ano 2001. Então, ele vai tentar fazer isso. Só que essa tentativa de acesso ao ano 2001 vai dar erro e ele vai cair no except. Aí, quando ele cair aqui, ele vai dizer, opa, não encontrei esse ano. Se eu não encontrei esse ano, é porque ele não existia no dicionário, então é a primeira pessoa, por isso que está igualando a 1. Porque é a primeira pessoa nascida naquele ano. Num segundo momento, que eu tiver nesse loop do while, ele vai tentar buscar de novo 2001, vai encontrar nessa linha 7, então não vai dar mais erro. E aí ele soma mais um. Então, todas as vezes que ele tentar buscar, que houver a tentativa de busca de um ano inexistente, ele dá o erro, cai aqui no except e aí coloca 1. Vamos rodar para ver, né? Então, de novo, ano 2001. O dicionário está vazio. Observe que ele já não deu erro, né? Ele permitiu que eu fizesse a inserção. Eu vou de novo inserir alguém em 2001. Então, eu tenho duas pessoas. Alguém em 2002, alguém em 2003 e mais alguém em 2003. Então, eu consegui preencher aí 5 pessoas, 2 nascidas em 2001, uma em 2002 e 2 em 2003. Eu vou dar Enter e aí ele me dá o resultado, que é já esse for que a gente tem aqui, né? Ano 2001, 2 pessoas, ano 2002, 1 pessoa, ano 2003, 2 pessoas. Tá? Até aí tudo bem? Uma outra possível solução é usando o get, que a gente falou, né, nos slides há pouco. Então, nesse slide 23, uma solução viável foi o try, e a outra solução possível é o if nascidos get, né? Então, se a gente... Lembra que eu falei que se o get não encontrar, ele retorna nenhum. Então, o nenhum é o falso, né? O none vai ser o falso. Então, se a gente encontrou, se ele encontrou alguém do ano de 2001, o que é que ele vai fazer? Somar mais um. Se ele não encontrou alguém nascido naquele ano, ele faz o quê? Ele coloca 1. Então, a única alteração que a gente fez do exemplo anterior para esse é essa solução do if, usando o get, e o outro foi o try except. Mas a linha 7 e a linha 9, elas são exatamente iguais, né?
Se encontrar, soma mais 1. Se não encontrar, coloca 1. Vamos executar esse exemplo. De novo, né? Vou botar aqui outro ano aqui, 2004. Então, não tinha ninguém, ele entrou no if, ou desculpa, no else, não tinha ninguém, retornou none, não tinha ninguém, ele entrou no else. Vou de novo, 2004, de novo, 2004, e uma pessoa em 2009. Dei enter, então ele me respondeu positivo aqui, né? 3 pessoas em 2004, uma pessoa em 2009. Ok? Vamos lá. Outra solução, tá, é a gente tornar desse mesmo problema, né? A gente observem que esses slides todos eles representam o mesmo problema, que são os erros possíveis e como a gente pode solucionar esses erros, tá? Então, nesse slide 25, de novo é usando o get. E a solução que a gente está colocando aqui é que o get permite um valor default, quer dizer, um valor padrão. Se ele não encontra, a gente falou que ele retornaria none. Mas se eu defino que ele retorna 0, então se ele não encontrar a chave daquele ano, ele não vai retornar mais none, ele vai retornar 0. Se ele retorna 0 e a gente está somando mais 1, então, naturalmente, vai ficar 1 para a primeira pessoa, né? Para a primeira pessoa nascida no ano. Ficou claro isso? Vamos executar esse 25 agora. 1999, 2000, botar um de cada aqui, tá? 2002. Então, tem 3 pessoas agora. E aí ele colocou 1. Por quê? Porque ele recebeu 0, somou mais 1. Recebeu 0, somou mais 1. Né? Recebeu 0, somou mais 1. Então, ele funcionou da mesma forma. Ok? Deixa eu voltar aqui. A gente já passou... Isso tudo estava lá no Replit que eu coloquei para vocês, né? Para facilitar o entendimento lá. Todos esses exemplos foram aqueles exemplos que a gente viu agora, né? Então, tem esse terceiro exemplo do nome da pessoa. A mesma coisa que a gente falou da idade. Eu quero saber quantas pessoas, né, têm aquele nome. Contar as pessoas e a quantidade do mesmo nome similar. Então, é exatamente a mesma coisa. Eu tenho pessoas nome igual a pessoas.get mais 1. Então, ele está criando, está preenchendo o meu dicionário, né? Meu dicionário já existe aqui vazio, e aí ele está criando a primeira chave. A primeira chave vai ser o nome da pessoa, é o nome que foi digitado. Qual é o nome? E aí ele vai botar o nome daquela pessoa, vai procurar no dicionário para ver se aquele nome existe. Se o nome não existir, 0 mais 1, certo? Se o nome já existir, ele vai somar mais 1, então já tem 1. Então, quantas pessoas se chamam Joana? Joana, uma pessoa, tá certo? Maria, 2 pessoas. É a mesma coisa do exemplo anterior, só mudando de ano de nascimento para nome. E aqui, também a mesma coisa para formatar. Ele mostra o nome e mostra o valor correspondente àquele nome. Observem que a gente está... Esse for nome em pessoas é a mesma coisa do percurso na lista. Então, percurso no dicionário a gente pode fazer assim também. For nome em pessoas. Nome é a chave, e aí a gente coloca pessoas, nome. Semelhante à lista. A gente tem como mostrar também somente a chave ou somente o valor. Então, quando eu faço for elemento indique, elemento, são as chaves, né? Seria Pedro, Maria, João. Deixa eu ver se eu coloquei, acho que eu coloquei aqui também. Deixa eu colocar aqui. Então, aqui, ó, a gente tem esse dicionário. Pedro, 1, Maria, 4, João, 9, Rui, 6. Então, esse for elemento, ele vai imprimir as chaves, tá? For elemento indique, e aí você usa o nome do dicionário e elemento, você está fazendo acesso ao valor que corresponde àquela chave. Então, eu vou executar aqui. Então, Pedro, Maria, João e Rui. É esse primeiro conjunto aqui, essas linhas 4 e 5.
essas linhas 8 e 9 correspondem a chaves, 1, 4, chaves não, desculpa, valores, 1, 4, 9, 6. Então, uma pessoa que se chama Pedro, 4 que se chamam Maria, 9, João, 6 que se chamam Rui. E desse jeito aqui, for nome, quantidade, indique itens, ele pega o par, certo? Então, nome corresponde ao primeiro valor do dicionário, que é a chave, e quantidade corresponde ao segundo valor do dicionário, que é exatamente o valor. Então, a gente conseguiu imprimir o par. Pedro 1, Maria 4, João 9 e Rui 6. Ok? Que é exatamente o que tem aqui, né, nos slides. São aqueles exemplos que eu coloquei ali. Tá? Aí a gente tem um outro exemplo que é interessante, que fala das faces de um dado. Então, a gente tem um dado, né, faces 1, 2, 3 a 6, e a intenção é verificar quantas ocorrências da face 1 do dado, quantas ocorrências da face 6, 3 e assim por diante. E aí vai terminar quando for digitado um número fora da faixa 1 e 6, ou se usar string. Então, a gente tem duas soluções aqui, uma solução com lista e uma solução com dicionário. Então, vamos imaginar que a gente tenha uma lista, né, com 6 posições, da posição 0 a 5, então 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6 posições, porque são os dados, e a gente quer guardar na primeira posição a quantidade de ocorrências do dado 1, da face 1, na segunda, da face 2, e assim por diante. Então, tem uma repetição, e eu peço o valor da face, que é um número inteiro, e recebo em face. A gente está validando aqui se ela está fora da face, ou fora, né, do limite. Então, se a face for inferior a 1 ou superior a 6, porque o NOT aqui, ele inverte, né, o teste. Então, se não for um dos lados, ele termina. Porque aqui está dizendo na questão, né, se for um número fora da faixa, termina. Então, ele termina a repetição. Se não, ele vai colocar face menos 1 mais 1. Por que face menos 1? Porque a lista, ela é indexada com tamanho menos 1. Então, se eu tenho face 6, a face 6 está na posição 5. Então, por isso que é 6 menos 1, né? Que é a posição 5, mais igual a 1. Então, se a gente achar a face 6, por exemplo, ele vai pegar esse 0, somar mais 1. Depois, assim por diante, ele vai fazendo isso até preencher todo o vetor. Ele vai parar quando a gente encontrar uma face diferente. Então, essa é a solução em lista. Tá? Espera aí um minutinho. Essa é a solução em lista. Deixa eu ver se aí. Eu estou com essa solução aqui também. Deixa eu botar. Quando a gente executa, deixa eu mostrar as duas soluções primeiro e depois eu mostro executando. Então, a gente tem essa solução em lista e a solução, aqui a gente está imprimindo a lista, né? E a solução em dicionário, eu tenho um dicionário vazio, a mesma coisa da repetição, só que agora no dicionário, a condição de parada é o enter. Então, a gente tem o input aqui dessa condição de parada, da face, que é string, que vai ser o enter. A mesma coisa do strip, que ele vai limpar e pegar o enter, né, o branco. Se for o branco, ele para. Se não for, ele está pegando a face e colocando ocorrências.get, face, 0 mais 1. Então, observem que a solução é bem próxima, né? De um e do outro. E aqui a gente está printando de novo, só que agora o dicionário. Então, bora ver no Replit como é que funciona. Funcionam as duas soluções. Então, eu vou dizer que a face 1, 2 vezes. A face 5 apareceu 3 vezes. A face 4 do dado, 4 vezes. E vou colocar um valor diferente disso. Então, ele preencheu minha lista aqui. E a face 1, que é a posição 0, 2 vezes. A terceira e a quarta, nenhuma. O dado da face 4 apareceu 4 vezes. O 5
apareceu 3 vezes e o 6 não apareceu, certo? Então, essa primeira é a solução que a gente... dessa primeira daqui, né? Da parte de lista. Eu vou executar de novo, porque eu acho que eu não sei. Ah, não, estava ali. Pronto. E agora, esse segundo pedido aqui, né? Então, eu vou solucionar agora. A gente tem 3 ocorrências da face 2, uma ocorrência da face 6 e 2 ocorrências da face 5. No dicionário, observem como ele é diferente. Então, o índice que aparece é exatamente da primeira. Então, eu tenho, não é mais agora indexado, né? 0, 1, 2. É um índice que é posição de chave mesmo. Então, a chave 2 aparece 3 vezes, a face 6 aparece uma vez, a face 5 aparece 2 vezes, certo? E para finalizar, a gente tem esses métodos também possíveis, tá? Que é o Dic Values, ele pega os valores do dicionário. A gente falou do Dic Itens, ele pega valor e chave, né? Chave e valor. O Values pega apenas os valores, o Keys pega apenas as chaves do dicionário. E aí uma observação, né? Que esses métodos, eles são imutáveis, então ele produz valores imutáveis. Então, a gente pode converter, se a gente quiser manipular, né, a gente pode usar a função list para transformar esses valores imutáveis numa lista e a gente pode manipular. Então, a gente pode dar print dic.values e a gente pode também printar dic.keys, transformando isso numa lista, se a gente quiser manipular. Beleza?